A Sé Catedral de Lisboa. Uma das lendas de fundação de Lisboa fala de Ofiúrsa, da ninfa que se terá zangado com Ulisses e que na sua zanga terá batido no chão com força, provocando a criação das 7 colinas de Lisboa. E a Sé Catedral de Lisboa está precisamente no topo de uma dessas colinas. Aqui é uma parte do claustro, com algumas rosáceas, com mitos, com símbolos decorativos aparentemente sem significado, embora talvez, neste caso, exista aqui uma estrela de David, que pode ter um significado alquímico e mesmo esotérico. Temos aqui também uma representação num capitel de vieiras com 9 veios. A concha da vieira é o símbolo da Virgem Maria, porque abrigou Jesus no seu ventre, como uma concha, chamada assim Cristo, chamando-lhe como uma pérola preciosa. Na Idade Média, acreditava-se que a concha era fecundada pelas gotas de orvalho, e isso é referenciado no melhor tratado alquímico conservado da Biblioteca de Mafra, que é a Enoea. Temos aqui o símbolo alquímico mais forte de toda a Sé Catedral de Lisboa. São 2 aves, uma bebendo do graal e a outra contemplando o alto. Os cálices, como este cálice aqui representado, são no contexto do imaginário medieval um símbolo da abundância transbordante. Surgem na Bíblia em vários contextos, como o cálice da salvação ou do destino, que o homem recebe de Deus. No contexto alquímico, o cálice é o ovo filosófico, o local onde se consumam as núpcias químicas. Mas estamos também aqui perante uma representação nítida do graal, o cálice da Santa Ceia, ou, segundo outra lenda, o cálice em que José de Arimateia colocou o sangue de Cristo. Mas no Parsifal de Wolfram von Eschenbach, o graal aparece como uma pedra miraculosa que alimenta e concede a juventude eterna, que só é acessível ao homem puro, com mais elevado desenvolvimento espiritual, prefigurando aqui pela ave que olha o céu. As aves são, recordemos, o mensageiro do Verbo Divino. A ave que leva o bico invoca assim a proteção divina para a segunda, aquela que ingere o sangue real, o sangue do graal, do cálice. E assim recebe a graça do próprio Espírito Santo, que é a primeira invoca. Daí este par, daí esta forma de representação diversa entre as 2 aves que estão ao lado do graal. Este aqui é um dos símbolos também no capitel, que parece ser mais claramente medieval, um dos poucos, a maior parte poderão ser mais recentes. É um homem barbudo, supliciado. Ou seja, são os homens barbudos que são também comuns neste tipo de arte gótica e representam a admissão dos mesmos ao cristianismo. Mas a barba é igualmente, na época medieval, um signo para a masculinidade e força. Nesta época, os deuses são quase sempre figurados com barba, na época clássica romana. Assim, a representação de Cristo imberbe aparece numa das primeiras representações do cristianismo. Mas nesta altura medieval, o homem barbudo era sempre o cristão, o homem imberbe era sempre o muçulmano. Também no capitel, outro pedaço de arte, este aqui dá para a rua, não está para o interior. Poderá ser uma representação recente, o estilo artístico é algo ingênuo, poderá ser uma coisa do século XX, é impossível saber, está lá a misturada de construções da Sé. É de qualquer forma um demónio alado, há aqui também quem diga que será um morcego. Se for um morcego, há que saber que no cristianismo este animal é dado como impuro, já que se acreditava que sugava o sangue das crianças durante o sono. Na alquimia, o morcego é um símbolo, pelo seu caráter híbrido, terrestre e aéreo, do hermafrodito, rebis ou andrógeno, o símbolo da mediação dos opostos. A matéria-prima e o seu posterior desenvolvimento intitulado Pedra Filosofal resultam precisamente da religação dos princípios masculinos e femininos da matéria, simbolizados aqui pela dualidade ar-terra do morcego. Aqui mais uma representação que parece ser recente, também do século XX, aparentemente. Está num capitel que está ao lado do anterior. Encontramos na Sé várias pedras tumulares templárias. As pedras tumulares que inscrevem a cruz do templo sobre o círculo, o símbolo do céu, o círculo por oposição à terra, que é infinita
e que representa o tempo e a infinitude, o círculo, o qual também é representado pelo Ouroboros, que também encontramos um pouco mais adiante no claustro. Saibamos também que a lenda diz que os templários praticavam alquimia, por exemplo em Tomar. E o próprio maior adepto do século XX, Fulcanelli, o usava, segundo o seu discípulo Eugène Cancelier, um anel bafomético, ou seja, de templário. Cinzelado, diz Cancelier, cinzelado em ouro de transmutação e vindo até ele dos templários da comenda de Hannebon, na Bretanha. Isto aqui é o claustro, vimos há pouco. A coruja é uma ave que na tradição medieval, isto aparece numa das capelas do claustro, não consegue suportar a luz do sol e que aparece frequentada muitas vezes ao lado da águia. Neste caso temos, no slide seguinte, o corvo, sendo que a escolha sublinha o caráter duplo solar-lunar do par e a dualidade sexual que se repete noutros temas decorativos da Sé. Mas esta coruja tem no período medieval outros simbolismos, que aqui podem também estar presentes. É o signo da escuridão espiritual que surge oposta ao corvo, marca de iluminação, no slide seguinte. Aqui para nós, Fulcanelli, o grande alquimista do século XX, dizia que em todas as catedrais, isto é uma catedral, os mestres construtores tinham colocado um corvo olhando para o local onde tinham escondido uma pedra filosofal. E este corvo, do slide seguinte, olha para fora do claustro, para o jardim central. Numa interpretação mais convencional, esta coruja, pode ser o símbolo do conhecimento religioso ou mesmo de Cristo, a luz que vence as trevas. Representado pelo corvo, de penas negras, as trevas, no capitel colocado em oposição a este de forma certamente intencional. Não há mais corvos nenhuns na Sé, não há mais corujas nenhumas na Sé, com exceção deste par nesta capela. Temos aqui o tal dito corvo, que, como todos os demais símbolos presentes na Sé, tem um duplo sentido ou mesmo triplo. Na alquimia, o corvo vale pela obra ao negro. Há, aliás, um livro famoso com este título. Ou o nigredo, uma fase específica da obra alquímica, em que a matéria se encontra no estado da putrefação e que, surgindo 40 dias depois do começo da obra, se intitula, em algumas obras, como cabeça de corvo. E que promete o sucesso, porque existe, da obra. É assim referido George Ripley no livro das 12 Portas. É igualmente o corvo uma ave que vive em solidão voluntária, uma alusão ao caráter ascético e à reclusão exigida ao adepto alquímico para que se possa levar a obra até ao seu bom termo. De sublinhar também que há a tradição de que havia um casal de corvos, que havia um bando de corvos que vivia na Sé, que descendia dos primeiros corvos que tinham vindo com o santo São Vicente desde o Cabo de São Vicente e que viveram até ao século XVIII, diz, nesta Catedral de Lisboa. Temos aqui um símbolo incomum, uma cabeça de cavalo. O cavalo era no período medieval o símbolo da alegria e da vitória contra as dificuldades e obstáculos, sendo comum nas sepulturas dos mártires cristãos, por esta razão. Mas o cavalo, devido ao seu caráter sexual, é no período medieval também uma alegoria da sexualidade exacerbada. Este símbolo é curioso. Vemos aqui algumas cruzes templárias grafitadas no claustro, num dos muros. Portanto, os templários poderão ter estado também aqui. Poderá também ser apenas um grafite feito por alguém em épocas posteriores. Não há como saber. O facto é que está aqui. Há aqui uma serpente marinha no claustro, não longe dos grafites dos templários, com a cauda, que é evidente que está enrolada. É também uma serpente que se morde a si própria, ou seja, forma o clássico símbolo do Ouroboros. É um símbolo alquímico muito clássico. E é representada na variante de dois dragões em que se mordem um ao outro. Também parece como sendo dois pássaros que se mordem. Também não é totalmente raro. É um símbolo do infinito, do eterno regresso, o retorno e da unidade da matéria. No contexto alquímico, este é o tema comum a estas representações que aqui encontramos, é tipicamente uma representação da transmutação da matéria, da sua continuidade, portanto, do regresso eterno a si mesmo. Há aqui mais um homem verde, talvez uma das melhores representações da Sé. Este caso é um caso com um barrete frísio, que representa o iniciado, e com vinhas brotando da sua boca.
O barrete aparece numa estátua que o alquimista Fulcanelli reconhece como sendo um adepto, numa decoração em França. Cobrir a cabeça com o barrete nas cerimónias de iniciação era, aliás, um sinal de morte no processo iniciático e de passagem à fase seguinte. Há aqui outro homem verde, com flores que brotam da sua boca. Aqui vê-se menos claramente essa proveniência, mas aparece noutras, homens verdes daqui, da Sé Catedral de Lisboa. Há aqui vários símbolos, uma série deles. Há alguns homens verdes, há uma figura que parece ser um rei, que também é única em toda a Sé Catedral de Lisboa. Aqui outra figura mitológica. Aqui uma árvore da vida, que também é um símbolo muito usado na alquimia. E se separarmos ao lado uma árvore seca, portanto há aqui um contraste, árvore seca com a árvore frondosa, são uma referência ao mundo vegetal. A árvore frondosa é o símbolo do renascimento, da vida, que vence a morte invernal, do inverno. Portanto é um símbolo de mortalidade contra imortalidade. É um símbolo também de fertilidade e aparentado ao símbolo da árvore da vida, que simboliza a mudança no paraíso e a realização plena da obra alquímica. Aqui o símbolo do Graal, que já vimos nos slides anteriores. Temos aqui uma representação de Adão e Eva no paraíso. Novamente o beijo como símbolo de transmissão da vida. Mais alguns homens verdes. Esta decoração parece ser recente, não parece ser muito antiga. Poderá ser também do século XX. Mas os capitais. Aqui temos um indivíduo que será um condenado, aparentemente um supliciado. E aqui uma cena também da luta do bem contra o mal. O Arcanjo Gabriel combatendo o dragão, o símbolo clássico do mal. Outro homem verde, com flores que brotam da sua boca. Há mais elementos semelhantes a este na Sé. E aqui mais dois homens verdes. Neste caso, é curioso que de um deles os elementos vegetais brotam dos ouvidos. É um tema medieval muito apreciado. Aqui mais um Ouroboros, a tal serpente que não se percebe bem onde começa e de onde termina, mas que acaba completando o círculo, fazendo uma serpente que morde a sua própria cauda. O símbolo das vinhas. As vinhas são também um símbolo muito comum na arte medieval. Elas representam a fertilidade da matéria, a sua capacidade regenerativa e a força da natureza e a sua capacidade para todos os anos conseguir produzir a vinha. É também um símbolo da arte alquímica, da capacidade da matéria para se reconverter e produzir a riqueza, produzir aquela que é basicamente o produto da obra, a pedra filosofal. Um símbolo de três, são símbolos muito comuns na arte gótica, representam a Trindade. Aqui é uma cena da mesma fotografia anterior, só que mostra a estrutura que está montada para proteger as ruínas que estão no centro do claustro. Aqui um túmulo, talvez um túmulo romano ou islâmico, que são vários túmulos que foram aqui encontrados. A escavação foi feita há uns anos, está nessa situação desde então. Observam-se aqui várias camadas de habitação, de povoação que existiram antes da Sé Catedral de Lisboa, portanto do século XII. Há aqui ruínas romanas, há aqui ruínas islâmicas, há aqui ruínas medievais. Uma cena um pouco mais talhada, talvez aqui da parte que representa a parte construtória romana. Aqui também a mesma. À esquerda, aliás à direita, encontramos a cisterna islâmica, porque as camadas construtórias os estratos são muito próximos. Aqui aparentemente será uma conduta de água. E aqui será uma flor de lis, que está gravada na Porta Santa. E a flor de lis representa Maria, um símbolo que expressa a sua realeza divina. Aliás, por isso é que é o símbolo da realeza francesa. Lisboa, aliás, recordemos, era na expressão do cronista Fernão Lopes, a Boa Lis, Lisboa. Luís VII de França terá, assim, sido o primeiro monarca a usar o símbolo da flor de lis nos seus decretos, que teria repescado na época dos reis francos, quando Clotilde, mãe de Clovis, recebeu de um anjo uma flor branca de lírio. Episódio idêntico, aliás, é descrito na lenda que coloca Gabriel aparecendo a Maria com um lírio na mão, como sinal de que daria à luz o Salvador. Portanto, a flor de lis representa o caráter divino da monarquia e a sua dimensão enquanto agente temporal do poder de Cristo, que é também um outro símbolo da flor de lis. Aqui temos um S, um símbolo curioso,
Poderá ser um símbolo da serpente, da Ophiucha, a tal serpente que terá provocado as 9 colinas de Lisboa com a sua zanga contra Ulisses, e que representa a Ophiucha, a força latente da natureza que a obra alquímica vem completar. Portanto, pode-se enquadrar na gramática alquímica de toda a Sé Catedral de Lisboa. Aqui uma pedra no exterior, pedra com uma cruz templária, pode ser uma reutilização ou pode ser uma identificação no local, junto ao chão, onde se encontrava um túmulo templário. Há bastantes túmulos templários na Sé, devemos dizer. E pronto, terminamos a nossa exposição. Obrigado. Obrigado. Espero que tenham gostado. E já sabem, cliquem em subscrever.